mais um episódio do nosso podcast, onde você pode ser muito mais. Deus! Acontece? Gente, vamos para mais um episódio aqui do nosso Pode Ser. Roda a vinheta. Ai, por que a gente não fala? Ai, gente, porque a gente roda sempre tem a vinheta. Hello, sis! Como vocês estão? Com vocês, gente, vamos para mais um episódio aqui no nosso Pode Ser. Sis, sabia que é o nosso 10º episódio? 10º episódio. Olha elas. E agora nós temos o quê? Ó, um patrocinador! Olha. Pega, Cis. Pega. Só olha essa chiqueza. Acredite no sonho de vocês, tá? Porque Deus, ele honra, Deus vai fazer as coisas. Ela só tinha uma câmera e um sonho, agora a gente tem o quê? Patrocinadores. Urban Spot. Urban Spot. Se você quer soluções completas para o seu espaço, para que você fique ainda mais, um ambiente mais bonito, prático para o seu dia a dia, a Urban Spot pode resolver os seus problemas. Olha ela fazendo a publi dela. Gente, amamos. E se vocês não conhecem, eu convoco vocês aí lá a conhecer. Sério, tem muitos produtos incríveis pra facilitar a nossa vida de mãe, de rotina de casa, tudo. Corre lá, confira todos os outros produtinhos, vocês vão amar. Porque com a Urban Spot, a sua casa pode ser mais incrível. Ó, linda. Não tá com água ainda não, que a gente não ganhou agora, tá? Mas nos próximos vai ter aguinha geladinha, umas coisas. Vamos lá? Seguinte, Dona Flávia fez 30 anos! Uhul! Palmas para ela, pra essa mulher que é maravilhosa. Cheguei de repente 30 a idade do sucesso. A gente até já falou sobre isso, né? De que é o sucesso. A gente falou no nosso primeiro episódio, então se você não assistiu, volta lá, maratona todos, que tá muito incrível, muito papo legal, né, Cis? E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre 30 coisas que nós fizemos que foi incrível antes dos 30. Pra Dona Flávia foi um pouco mais recente. Para mim faz um pouco mais de alguns anos. Amiga, tá com quantos? 38. Tá na casa dos 30. Tô na casa dos 30 ainda. Então, me respeita. Tem poder de fala. Tem lugar de fala nesse lugar de 30 ainda. Vou viver intensamente até os 39, 12 meses. Pronto, vamos lá? Anotamos aqui algumas coisinhas. E convido vocês também a fazer essa listinha aí, o que vocês fizeram de incrível antes dos 30, que vocês não se arrependem, que vocês fariam de novo, sabe? Tenham orgulho do que fez. Anotem aí as suas, depois vocês jogam no comentário, tá bom? Cis, eu fiz a minha, mas não fiz por ordem de prioridade, ou de o que foi, mas eu fui por ordem do que eu lembrava, tá? É difícil, viu? Nós, a gente já começa... São o quê? Várias expectativas que a gente vai fazendo, várias coisas que a gente vai conquistando. E aí quando você vai listar mesmo, você fica, meu Deus, é o quê? Vou pôr o quê, né? E aí você vai anotando, mas... É também porque a gente pensa que a nossa vida só deu ruim. Isso. Só tem coisa que a gente arrependeu, só tem coisa ou que então a gente... que é simples demais, sabe? Tanto e faz. tem coisinhas que é boba, mas que pra gente faz uma diferença, né? Faz. Então vamos lá. Primeira coisa. Ter viajado sozinha, pelo menos uma vez, e viajado muito com o Bruno antes de ter filhos. Tá. Viajou pra onde sozinho? Para os Estados Unidos. Tá na minha lista de desejos, gente. Eu quero. Mas pra isso aqui eu precisei de uma licença poética, porque foi um pouco depois dos 30. Eu já tinha as crianças. Mas tá na casa dos 30. Mas eu tô na casa dos 30. É. Mas ter viajado sozinha pra um país que eu não sabia falar a língua, me perdi o voo em Nova York. Ai, perder voo é chique. Acho chique. Perde o voo em Nova York sem falar inglês e precisando pegar o próximo voo. No dia 31 de dezembro. Me senti aonde? Não esqueceram de mim. Perrengue chique. Perrengue chiquíssimo. Vamos pro meu. Uma questão. Pulei de paraquedas. Gente. Vou falar que um dos itens da minha lista foi não ter pulado de paraquedas. Sempre tive vontade de andar de avião, que eu ainda não realizei, e pular de paraquedas. E esse, querendo ou não, eu andei de avião. Eu subi e eu pulei lá de cima. Gente, foi incrível. Eu fiz no começo desse ano, 2025, e foi maravilhoso. Eu pularia de novo.
Mas realmente, antes da gente conversar, uma das coisas da minha lista foi não ter pulado de paraquedas. Amiga, eu gosto de um negócio de um pé no chão. Eu gosto de um negócio de terra firme. Eu tenho medo mais, assim, questão de mar. Mas eu tenho medo de fazer cruzeiro, essas coisas. Eu não tenho um desejo, assim. Mas se acontecer, aparecer, a gente vai, porque eu gosto da experiência. Mas, assim, não é uma coisa que eu, quero ir, sabe? Negócio de lancha, eu tenho medo. Coisa de mar. Não, eu já andei de jet ski, eu amei. Então, amei. já tenho mais medo. Mas eu dei de... Porque eu não sei nadar, amiga. Então eu também não sabia. Eu não sei voar, eu tô pulando. Ai, meu Deus, mas eu dei de presente pro Bruno, de surpresa, um salto de paraquedas. O Theo era pequenininho. Pulou. Top. O Theo era pequenininho, tem uma foto que o Bruno tá com o macacão e o Theo tá dentro do macacão dele. Cara, um monte de gente. Eu não acredito, vocês são loucos. Ele pulou com... Claro que não, gente. Que susto. Tá doida. Tá doida, tira essa casa daí. Não, eu só coloquei Sim, ele pra tirar a foto. Que legal. O Theo bebezinho, assim, dentro do macacão. E aí eu dei de presente pro Bruno de surpresa. Eu levei ele com um casal de amigos e os maridos pularam. Ai, que legal. E eu fiquei ali, ó. Pode ir, vai comer. Vai, próximo seu. Dizer sim para as oportunidades que me davam medo. Ai, ótimo. Tipo, empreender, morar na casa dos pais do Bruno quando a gente namorava. Então, foram coisas... Conseguir vencer essa barreira do medo e viver isso antes dos 30 foi muito maravilhoso. E dar passos com medo é muito decisivo. É normal. Tudo que a gente vai aprender, a gente primeiro se sente burro. A gente vai aprendendo, cara. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, a gente tem um medo do caramba. Por quê? Porque você não sabe. Não sabe nunca fez. E aí dá certo, dá bom, deu bom. Deu muito, glória a Deus, aleluia. Mas podia ter dado muito ruim. A vida é sobre correr riscos. Exatamente. A minha segunda, casei com 19 anos. Meu Deus. Foi. Não me arrependo. Eu falo assim, eu poderia hoje, assim, né, 30 anos agora, eu poderia ter esperado uns 4 anos a mais. Mas eu acho que foi a idade exata, assim, porque a gente se conheceu, a gente amadureceu junto. O problema é que a gente teve muitos problemas. O problema é que teve muito problema. Isso, de convivência, porque eu era muito matura, né? Tipo assim, acabei de sair da casa da minha mãe, então a gente teve mais dificuldades no alinhar mesmo a nossa casa. Mas depois que foi. Mas não me arrependo, não, de ter casado. Novinha. A gente aproveitou o casamento, conquistou junto, foi bem legal. Boa. Encerrar amizades que não faziam mais sentido pra mim e até um namoro. Nossa, amizades, o meu também tá anotadinho aqui, que deixei encerrar alguns ciclos. Mas namoro Eu encerrei, amiga. Eu amava ele de verdade. 5 anos. 5 anos. Eu namorei com ele dos 16 aos 21. 16, 17, 19, 20, 21, isso mesmo. A gente já tava com casamento marcado. Nossa. Apartamento comprado. É babado. Babado. E eu terminei com ele racionalmente. Porque eu entendi que não fazia mais sentido para aquilo que eu queria viver. Eu não via mais um futuro dali pra frente. Era um breu, assim. E foi um ponto de decisão extremamente importante, foi muito, porque isso abriu espaço pro Bruno. Da sua vida pra hoje. Minha vida que eu tenho hoje. Mas foi muito importante ter namorado com ele. Ele pavimentou muitas coisas na minha vida. Mas encerrar esse ciclo... E também amizades que eu vi não fazem mais sentido para o que eu quero viver de forma racional, foi... E não colocar a emoção em primeiro lugar, né? Porque se a gente vai pro sentimento, e como vai ficar? Mas eu já tinha um noivado, já tinha uma coisa em andamento, né? Eu tinha tido uma festa de noivado amiga, tinha família envolvida, foi um show da Xuxa. Mas eu precisei resistir. Peitou, né, amiga? Peitei a minha decisão. E eu não tinha 30, eu tinha 21. É isso. 21. Meu, vamos lá. Ai, bloqueou aqui. Tá, vamos lá. Aceitei Jesus, né, gente? Meu quarto! Aceitei Jesus. Gente, foi uma... Eu cresci na igreja, né? Nasci em berço evangélico. Só que eu passei muito tempo ouvindo falar de Jesus. Então eu ouvia falar o tempo todo, tinha medo do inferno. Deus, se eu não fazer isso aqui, Deus vai me castigar. Sabe aquele negócio? Sim. Tipo assim, eu tinha que ir... eu não tinha conhecido o amor mesmo, eu tinha conhecido só a justiça. Que ele é justo, que ele... Só o Jesus Senhor, não o Salvador. Não o Salvador, não o Pai, sabe? E aí, quando foi, eu acho que uns 17, 18 anos, que eu realmente me decidi me entregar e comecei nessa mais profundidade. Então, e ele mudou minha vida mesmo. Ele muda. Porque aí eu fugi de amizade, que aí é onde tá... A gente vai seguindo. Mas depois que Jesus entrou,
pegou outro rumo. Eu também, o meu quarto foi aceitar, conhecer e Sim. aceitar É. o convite de caminhar com Jesus. A minha vida foi completamente transformada. A minha história. Eu tinha 7 anos, né? E eu aceitei Jesus porque eu tinha medo de ir pra boca da baleia. Do Jonas. Eu tava ouvindo a história. A Cecília só gravou essa até agora. Então, eu tava já contei várias, ela toda vez, mamãe, da boca da baleia ele ficou Mas lá é que, dentro. meu Deus, pra criança. Quando eu tava ouvindo a história na EBD, aí, que o Jonas foi pra na boca. Eu não quero ir pra boca da baleia. O que eu preciso fazer pra não ir pra boca da baleia, gente? Qual a direção? Eu só preciso aceitar Jesus. Só que não continuei, fiquei. Não foi Aceitei, pra boca da baleia. não fui. Nem pro inferno, nem pra lugar nenhum, graças a Deus. Vai, sim. Aprender a dizer não sem me justificar. Nossa, eu preciso aprender. Ainda tô nessa Libertador, jornada. libertador. Né? Tipo, não. Uhum. Vamos comigo. Não. Por que não? Porque eu não quero. Eu não quero. Eu não consigo falar porque Eu sei, a maioria das pessoas não Meu consegue. Deus, como assim? Porque não quer? Tipo assim, eu tenho que dar uma desculpa plausível, assim, pra pessoa entender. E não, é só falar que eu não quero. Ou Nossa, vamos, por exemplo, vamos fazer uma parceria. Eu recebo muitos convites hoje, né? Mas na época também. Sim. A minha tia, ela sempre fala, Tata, você sempre soube o que você quis. Uhum. Porque uma vez, eu tinha 15 anos, aí eu tinha que trabalhar, eu tinha saído da casa da minha mãe. Sim. E ela conseguiu pra mim um trabalho na prefeitura, lá da cidade que a gente morava. Prefeitura do Embu das Artes. É de futuro. E eu falei, não. Aí ela, mas não, por que você... Não, se a gente for olhar olhar no cargo que, né, no, tipo assim, prefeitura, é um lugar, tipo assim, de segurança. estabilidade, né? Só que eu pensava, eu vou crescer pra onde? Na prefeitura do Embu, do mundo. É Eu isso. vou crescer pra onde? Então eu falei, não. E na época eu fui muito criticada, porque eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, minha vida tava um caos. Mas hoje ela fala pra mim que me admirou muito, porque eu soube dizer não. E desde então eu aprendi a dizer não sem me justificar. Sempre ficar falando, não, eu não vou, porque eu preciso acordar. Tipo, não vou, porque não, porque a vida é minha. Isso foi libertador. Nossa, eu quero. Você consegue falar não assim, gente? Cara, porque eu gosto Porque não já é uma resposta. Mas a gente não consegue deixar ele só aí. Quando a mãe falava não é não, a gente ficava indignada. Indignado. Não é não. Você consegue? Fala pra gente. Vamos lá. Voltando em questão de casamento, uma das coisas que a gente fez, que eu fiz, né, aceitei isso, foi morar 1 ano numa garagem. Gente, nós moramos. Casamos, depois chegamos de lua de mel e fomos morar numa garagem que era uma cama de solteiro. Tiago disse uma vez para mim, senhor meu marido, que ele tem escoliose na coluna até hoje. O bicho dormia com a mão assim, gente, ela no Porque chão. a bicha é grande. A Flávia é grande. Olha, pra vocês terem noção, assim, da garagem, porque às vezes fala, garagem é uma garagem. Não, uma garagem que não cabe um Corsa, tá? Uma cama de solteiro com um fogãozinho do lado. Era uma loucura. Depois eu vou contar com mais Mas com detalhes. 19 anos a gente vive muito. Ai, gente, a gente tava apaixonada. A coluna ainda aguenta. E aí foi uma decisão de... A questão de morar em si, não, mas a questão de não reclamar de estar ali. Uau. De saber que eu tô num processo, que eu tava construindo minha casa, a gente tava... Então, foi um processo de morar ali sem reclamar. A gente suportou esse processo sem peso. Uau. Ai, que legal. Morar sozinha. Eu vivi a experiência de morar sozinha com 17 anos, pagar minhas contas, trabalhar, estudar. Eu quis. Nossa, pra mim... você nem teve tempo. Quando eu comecei a trabalhar, tipo, que eu fiz 18, comecei a trabalhar, eu conheci o Thiago. A gente namorou 1 ano, casou. Eu morei sozinha, assim, então eu me sentia muito adulta, sabe? Eu não podia assinar o contrato do meu aluguel, porque eu era menor de idade, a minha tia que teve que assinar pra mim, não tem problema, eu era adulta. Mas eu dava conta. Sim. Assim, aos trancos e barrancos, mas eu não me arrependo. Sim. Se um dia meus filhos falarem, mamãe, quero morar sozinha, num intercâmbio, numa condição mais apropriada, eu vou super apoiar. Arrasou. O que mais? Deixa eu colocar. Comprei nosso carro, a gente comprou nosso carro. Então, comprei meu carro. Então, é uma das conquistas que a gente nunca teve na minha família, né? Uau. Ninguém, assim. Uau, sim. Aí, meu irmão comprou um poisezão mesmo, sabe? Que só anda trancos e barrancos. Como é que não chama? Pato de boi, sei lá. Sabe que não tem nada, né? Os carros é só Jesus na causa. E aí, a gente conseguiu comprar nosso carro. Então, assim, foi uma conquista bem legal também pra mim. Antes dos 30, sabe? Sétimo. Me apaixonar intensamente e permitir que o Bruno tirasse minha armadura.
Nossa. Que eu era meio espinhenta, sabe? É. Eu era meio A durona, difícil. né? A fortona. E aí o Bruno, do jeitinho dele, sabe? Ele foi tirando e eu me permiti ser cuidada, ser amada. E pelo Bruno eu me apaixonei realmente intensamente. Ainda sou loucamente apaixonada por ele, mas sabe aquela paixão avassaladora? Sim. De dar frio na espinha? Sim. Eu tive. Então, Eita. Já vou incluir o meu. Não tá nessa ordem, não, mas eu vou trazer. Como você falou de se apaixonar, eu tenho me permitido Dona Senhora. a ficar com o menino do ônibus. Do ponto do ônibus. Gente, conheci. E ter dois Não, filhos com o E rapaz meter do logo ônibus. 2 EPF. Eu conheci Dois filhos no Thiago. cara do ônibus. Do ponto. Do Não é ponto nem do do ônibus, é Não, do ponto. do ponto. Eu estava dentro do ônibus, ele passou pra ir pro ponto do ônibus dele. Eu achei ele lindo de costa. Meteu dois filhos com o cara que ela não viu nem o rosto. Nem o vídeo direito. Aí eu comecei a paquerar o Thiago, gente, sem ele me ver. Eu fiquei um mês olhando ele assim de longe, ele nem me via. E eu já tava apaixonada, já falava no serviço. Amiga, chegava no serviço, gente, o menino do boxe. Porque aí acontece? Ele era do ponto do ônibus do boxe, porque ele saía da academia com a luva de boxe. Boxe pendurada. mesmo, de luta. É, boxe. E aí eu encantei assim com o jeito, com o negócio de lutador e tal. Me apaixonei, amiga. Sem ele me ver. Aí quando o dia que ele me viu, ele veio falar comigo. Eu nunca tive coragem de falar com ele. Mas quando ele me viu, pela primeira vez que ele me viu, de costa não. Tipo assim, eu tava passando e ele me viu de longe assim. Ele veio e falou, oi. Aí eu fiquei, não acredito. Será que ele viu? Ai, olhando? amiga, eu acho lindo porque você se permitiu ser encontrada. É. Ai, eu acho lindo. Eu não fui atrás, não fui. Aí teve um dia que a gente fez esse oi, que aí se perdeu mais um mês. Aí eu vi ele passando, entrou no mercado, eu falei, vou atrás desse mercado, não é possível. Que eu não... E a gente, não, na época, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Então, Era na raça. tinha que ir na raça lá, falar o oi, né? Aí... Ter tido os meninos antes dos 30. O Noah nasceu quando eu tinha 31, mas eu engravidei com 30. Sim. Mas ter tido filhos antes dos 30, pra mim, eu não me arrependo nem um pouco. Eu também. Se Eu se eu fosse viver de novo a minha vida, eu viveria também. Eu tive a Ceci com 25 pra 26 e o Ravi com 21. Eu amei também. Tocar bateria em uma banda só de meninos. Amiga, eu já fui baterista. Ela já teve uma banda de garagem. Eu já tive uma banda de garagem. Você morou na garagem, eu toquei na garagem. Como é que foi isso, amiga? Amiga, meu ex-namorado, ele era baterista de uma banda. E aí essas bandas que tocam um monte de igreja. Sim. E aí as namoradas, cada um tinha uma Montaram. namorada. Aí a gente montou a nossa, porque a gente é o que? Invejosa. Sim, não. Porque Aí eu era a namorada do baterista que tocava bateria. Sim. A outra era a namorada do vocalista que cantava. Total. A gente imitou direitinho. Durou quanto tempo? A gente só fez uma apresentação. Eu achei que tinha durado um mês e pouco. É porque os meninos que tinham que ensinar a gente, eles perderam um pouco a paciência com a Sim. gente. Né? Não, Mas não. foi bonitinho, eles ensinaram direitinho. Que legal. A base que eu tenho hoje, eu ainda sei dar uns Sim. batuquinhos. Que legal. Vamos Vamos lá. Entender o meu chamado. Uma das chique. Porque assim, a gente sabe que cada um tem um propósito, tem um chamado pra fazer. E o meu pastor fala que não tem lugar pior no mundo do que a gente estar fora da vontade de Deus. Então você pode correr, tentar fazer várias coisas. Se você não tá ali dentro de um propósito, dentro do que Deus te chamou pra ser, fica uma coisa perdida, né? E eu entendi esse propósito que é falar de Jesus, né? E pregar a palavra dele. E foi muito legal pra mim. Eu tive a experiência de levar a palavra, ministrar a palavra. E eu ardeu no meu coração e eu fiquei muito feliz de ter entendido isso, dado ouvido, né? A isso antes dos meus 30. Maravilhoso. Trocar de curso na faculdade. Troquei. Comecei administração, entrou na contabilidade, falei, Deus que me livre, fui pro marketing e me achei. Então ter trocado parar com essa coisa que também que o povo, você tem que começar, aí você tem que terminar, trancos e barrancos, mas você não pode deixar as coisas pelo caminho. Tem coisas que você vai deixar pelo caminho, sim. Verdade. E existe esse peso mesmo, né? Essa cobrança. Existe. E com 21, 22 anos, eu lá tinha capacidade de escolher que curso que eu queria pra minha vida. Malemão, eu escolhi o tênis que eu tinha que usar, meu carro era uma bagunça. Então eu me permiti trocar e falaram de mim, mas foi ótimo, porque às vezes a gente vai tomar decisões que não são para aquele momento e tudo bem a gente não terminar. Tem coisa que tudo bem a gente não terminar. Verdade. E em relação a estudo, eu não estudei, mas uma das coisas que eu coloquei aqui foi acreditar na internet, no poder da internet. Porque assim que lançou o Instagram, eu tava ainda, né, na transição do Facebook,
Eu fui, não vou falar que eu fui uma das primeiras, porque né, a gente não tem nem como somar isso. Mas na onde eu moro, eu fui uma das primeiras que comecei a entender negócio de stories, de começar a fazer stories, de acreditar no Instagram, assim, na internet em si. E graças a Deus deu certo, né? Outra coisa que eu amei antes dos 30, nunca ter sido baladeira. Ah, amiga, nunca ter ficado virada. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, bêbada. Ah, sou uma princesa, imagina eu, tava dormindo lindamente. As pouquíssimas vezes que entrei numa balada, odiei profundamente, que é uma barulheira, e foi com meu marido. Foi com ele. Então, o meu, eu coloco também mais ou menos isso, que é né, não beber, né? Eu nunca bebi, eu não sei, nunca experimentei o álcool e tal. E também nunca fui de balada. Mas o que eu coloquei aqui foi nunca ter me envolvido com o alcoolismo, coisa de bebida. Nem socialmente, porque eu tive uma questão com meu pai, né? Meu pai era Tem até um episódio que a gente fala disso. Meu pai era alcoólatra, então eu tomei um ranço mesmo, não queria nem provar, porque eu vi o quanto foi destrutivo, né? Destrutivo pra minha família. Então eu não queria ter acesso a isso. Então foi uma escolha que eu fiz de não querer nem provar, sabe assim? Fazer trabalho voluntário e ajudar quem precisa. Sabe, Bruno e eu já tiramos um casal de mendigo da rua, de pagar o aluguel pra eles. Eu levei a roupa deles pra minha casa pra lavar. Bruno foi com eles tirar documento. Nossa, que top. Isso foi uma das coisas, mas a gente fez já e ainda faz muito trabalho voluntário e ajudar as pessoas, sabe? Sim. Eu queria fazer, tipo, não só com pessoas, mas com animais da rua. Eu sempre tive um sonho de abrir canil. Hoje em dia tem pouco, né? Eu lembro que na minha infância eu morria de medo de andar na rua com os cachorros me morder e pisava no cocô do cachorro. Hoje em dia tem pouco. Eu queria fazer canil, assim, sempre tive um sonho de abrir vários canis, assim, tirar todos os cachorros da rua. Você gosta de cachorro? Amo. Você tem quase um canil, né? Eu tenho quase um canil. Se tivesse um pouquinho mais de espaço, acho que caberia uns 10 lá. Mas eu sempre tive esse sonho, assim, de resgatar da rua cachorro, sabe? Ó, esse daqui foi um pouco depois dos 30, mas ainda na casa dos 30, mas eu realizei meu sonho de operar os seios. De fazer redução de mama. Cis mudou minha vida, minha autoestima. Eu trabalhei mais, eu ganhei mais dinheiro, eu fiz mais pouco no parquinho com meu marido. Eu me senti mais feliz, mais livre. Não é só sobre estética. Não, imagina, foi o menor dos casos foi a estética. Mudou tudo. Se você perguntar pro Bruno, ele vai falar todas as coisas que mudaram depois que eu operei o seio. Então, porque operar o seio foi maravilhoso. Vai operar, se você quer operar cis. Limpei meu nome. Então o meu também é nessa ordem, ó. Vou falar o meu também porque é igual. Sim. Gastar dinheiro deliberadamente, sujar o nome e depois limpar. Gente, eu lembro que eu tinha 18, comecei a trabalhar. Primeiro cartão de crédito. Limite, R$100. Eu nem cartão de crédito tinha. Não, eu comecei. Eu não sabia o que era cartão de crédito. Na minha cabeça o dinheiro era meu. O quê? Passava. Menina, eu sujei meu nome em todos os bancos possíveis que eu tinha. Nas lojinhas. Meu Deus, foi só Jesus na casa. Eu falei, meu Deus, aí eu casei. Assim que a gente casou, o Thiago sentou pra gente. Porque o Thiago sempre foi muito bom na economia, do dinheiro, né? Vamos colocar aqui nossas contas em dia. Eu falei, vamos. Eu falei, não. Meu Deus. Foi uma humilhação. Ele falou, você vai limpar esse nome? Aí eu comecei a ter mais controle. Aí eu limpei meu nome. Hoje meu nome é lindinho, limpinho. E só eu da família tem o nome limpo. Eu spam meu povo. Mas é sério, porque era uma questão que eu tinha enraizada. Era normal andar com o nome sujo. Mas por que eu falei ter gastado deliberadamente, sujado, limpado? Porque eu só consegui entender que eu não sabia nada sobre dinheiro quando eu sujei meu nome. E eu percebi, meu Deus, porque na hora de comprar motivação. A roupa, o negócio da casa. Pode passar no crédito. Passa no crédito que eu tenho limite. Aí depois você fala assim, o povo ligando. Você fala, meu Deus. Aí eu olho um coração disparado, um suor. Você fala, meu Deus, que eu vou morrer. E renegociando, pagando muito mais que você gastou. Aí você pega e fala assim, eu não sei lidar com isso. Então foi muito importante eu ter vivido isso antes dos 30. Porque depois... Pelo menos a herança das crianças tá garantida. Não. Ter casado. Ter casado com o seu meu marido, casei com 23. O meu também tá aqui, mas o meu tá no 8º. Vai ter casado também? Mudei de cidade. Mudei de cidade. Eu nasci em uma cidade, morei em outra, depois morei em outra. Quando a gente casou, a gente morou em outra. Aí voltamos pra São Paulo, cá estamos. Sim, eu sempre fiquei aqui em São Paulo mesmo. O meu, deixa eu ver. Comprei minha casa própria, né? Antes de casar, gente. Assim que a gente se conheceu,
Passou um ano e pouco, a gente falou de casamento. Aí eu falei, você é adiantado, né, rapaz? É porque ele também é mais velho. É, ele era mais velho. E aí a gente começou a ver terreno, aí compramos nosso terreno. Eu paguei a casa e ele construía. Então aí eu paguei minha casa todinha. E eu fiquei muito orgulhosa, assim, de estar com 19, porque eu tava com 18 pra 19. A gente casou em maio. Quando foi em setembro, a gente já tinha pagado a casa toda. Uau, muito. A gente pagou um ano antes. E aí eu paguei certinho, assim, as parcelinhas, pra quem era uma endividada com nome sujo. Porque eu fiquei muito, assim, mesmo, muito orgulhosa de mim, de ter conseguido um bem, né, com o meu nome, assim. Arrasou. Ter comprado meu carro e aprendido a dirigir é uma liberdade, Cis. Eu aprendi a dirigir tarde já, teoricamente. Foi com 22. Sim, eu também. E eu já aí aprendi a dirigir, comprei meu carro, então eu ia pra faculdade com meu carro, fazia as coisas tudo, sabe? Não dependia de nada, de ninguém. Uhum. E eu só fiz isso porque o Bruno cansou de dirigir pra mim. É. Ele tinha que me pegar na faculdade. Ele tinha que me levar em todos os lugares. Ele falou, não, cansei, vamos lá na autoescola. E ele me levou e falou, tira sua carta em nome de Jesus. Mas é isso, homens que impulsionam, queremos homens assim. E o meu foi viajar sem os filhos, a gente fez agora, é recentíssimo, uma semana atrás. Mas foi aí muito importante, muito mesmo. Gente, porque assim, a gente vem, né, a gente vem de relacionamento, construindo casa, fazendo, né, aquela coisa toda, a gente sempre priorizando as coisas do que a gente, porque querendo ou não, nós não temos uma condição financeira assim, nossa, vou viajar, depois eu continuo. Não, ou você pega firme ali na construção, a sua casa não sai. Sim, né? sim. Então, a gente deu essa prioridade, e o Thiago falava isso pra mim. Amor, agora é hora de plantar, a gente vai colher depois. Então a gente plantou, a gente foi construindo, teve muitas vacas magras mesmo, mas agora a gente conseguiu separar tempo pra viajar tanto com as crianças e agora essa primeira viagem da gente sozinho, como casal, foi maravilhoso. Bruno e eu viajamos sem as crianças desde quando o Theo era bebê. Sempre foi uma prioridade. E não deixem de fazer isso, nem que seja assim... Um dia, não precisa nem ser, tô sem grana. Passa um dia, pega seu marido de manhã, volta à noite. Mas vão pra algum lugar, passeando a pé no parque, sabe? Mas não deixem de viver momentos só de vocês. Agora que ele saiu do serviço, né, vai dar mais tempo, né? Que ele também tinha um tempo muito escasso. Outra coisa, viver coisas que eu julgava que não deveria e ter voltado pra igreja. Eu me converti com 7 anos sozinha, ninguém da minha família nunca tinha ido na igreja, nunca tinha falado de Jesus pra mim. E eu fui um dia sozinha pra igreja com 7 anos e me converti. E eu tinha muita resistência na minha casa em relação a isso. E quando eu comecei a namorar com o meu marido, eu dei uma desviada, entendeu? Então foram 2 anos, desde os 7, aí desviei 2 anos. Eu vivi coisas que foram muito importantes que eu julgava que eu não deveria. E coisas que não são tão legais. No entanto, foram muito importantes pra forjarem o meu caráter, a minha intimidade com Deus. E te fazer perceber, né, se era isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu realmente não sou a pessoa dada a essas coisas. Então foi importante. Azul. Deixa eu ver aqui. Encerrar ciclos também eu coloquei. Porque a gente vem, né, ciclo de escola, depois vai pra trabalho, tem aquelas amizades de trabalho, depois casa, tem as amizades de igreja, de locais, então... A gente tem que aprender a encerrar ciclos. Tem pessoas que não vai estar na próxima estação com você. Não vai estar. E não é porque você não gosta da pessoa. Ou porque ela foi muito bom. Isso, Tem situações, tem gente que vai... foi falsa comigo. Em N motivos. Mas não que você precise arrastar elas pra sempre, sabe? Tem que encerrar ciclo. Deixa no cantinho, um oi, um tchau, mas não tem que fazer parte de tudo que você tá vivendo hoje. Eu acredito muito nisso. Então, eu aprendi a encerrar ciclos sem traumas, assim, de ficar criando inimizade, essas coisas. Não. Aprender a sair bem. Isso, com maturidade. Eu acho que é um pouco de maturidade mesmo. Você passar na rua e falar, tudo bem, como é que você tá, não sei o que, beijo, tchau. Tchau. Tchau de verdade. Tchau, Porque a gente tem esse apego, né, de querer levar pra casa e tem gente que não faz mais parte do seu ciclo, tá bom? Voltar o hábito de ler. Então, quando eu era novinha, eu gostava muito de ler e depois eu parei e voltei a ler romance, ficção, ler livros didáticos também, mas voltar o hábito de ler foi uma coisa que eu achei importante. Arrasou. Vamos lá. Fazer meu curso de make, gente. Antes de eu fixar na internet, dá pra perceber que ela fez um curso de make, qual a diferença? Eu queria ser maquiadora, fotógrafa, design de sobrancelha, fazer um monte de coisa. Eu fiz vários cursinhos. Mas tudo dado às artes, né? Isso, sempre nesse ramo. E aí eu fiz um de automaquiagem,
que foi sensacional pra mim, porque eu sempre tive um negócio de baixa autoestima, sabe assim? Depois que eu comecei a me maquiar, me arrumar, assim, gostar de mim mesmo, da minha pele, do meu corpo, tudo, foi muito legal. Então o curso fez muito um up, assim, sabe? De mulher, você é maravilhosa, cuida dessa pele, sabe assim? Então foi muito legal. E eu fiz o cursinho com 19 pra 20, por aí. Um pouquinho depois que eu casei. Ter vivido intensamente a vida corporativa. Então, quando eu trabalhei em empresa, assim, eu vivi aquilo intensamente. Das alegrias de viver aquilo, aos desafios de viver. Aquilo era a coisa mais importante da minha vida. Sim. Eu não acredito que a coisa mais importante da vida de uma mulher ou de um homem é a carreira que ela vai seguir. Mas com 19 anos, que foi quando eu entrei lá, aquilo era a coisa que mais importava. Sim. E eu vivi aquilo. Tanto que foi numa viagem da empresa que eu fui que eu conheci o Bruno e nós estamos casados até hoje. Então eu vivi tudo muito intensamente. Foi um momento incrível da minha vida, assim. E querendo ou não, como você não tinha as crianças, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi um passo de alavanque na sua vida, muito, porque foi ali que eu conheci gente nova, que eu conheci um mundo novo. Sim. Que eu conheci pessoas desenvolvidas, saí da sua assim, bolha, né? Saí da minha bolha, daquela meio uma vida um pouco escassa, financeiramente, de conhecimento, de um monte de coisa. E eu vivi aquele mundo, mas eu mergulhei mesmo, eu gostava de trabalhar. Você tem cara de bancária. Que trabalha no banco, quando eu vivi tão prédio altão. Quando eu vivi tão intensamente aquilo que quando eu tinha 20, eu já namorava com o Bruno. Quando eu tinha 22, meu cargo era gerente nacional de franquias. Eu fui promovida várias vezes e eu cheguei a gerente nacional de franquias. Então eu viajava, trabalho demais. Eu vivia uma semana em casa, uma semana viajando, salto alto, aeroporto, com 22 anos. Então Deus deu uma aceleração para que hoje, com 38, eu pudesse viver minha vida em casa, cuidando dos meus filhos, sabe? Então eu vivi muito intensamente aquilo. E por ter vivido muito intensamente aquilo, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz de ficar na minha casa com os meus filhos, porque eu já vivi. Azul. Deixa eu ver. Uma das coisas que é muito legal que eu fiz assim que eu tive a Ceci. Antes da Ceci já é um desejo que tem no meu coração de ser modelo, né? E quando eu fui gerando minha filha ali nesse mesmo pensamento, e quando Cecília nasceu, com 6 meses eu coloquei ela numa agência de modelo. Ela nasceu perfeita. Não, ela tem o dom de ser modelo, juro. Ela tem um dom. E eu vi esse dom nela, comecei a investir, né, 6 mesinhos ali, ela já super à vontade naquele ambiente cheio de câmera, de flash, de coisa. E hoje eu ver ela numa vitrine de uma loja, sabe, num comercial de televisão, é muito incrível. Não, aquele vídeo que você fez, você indo mostrar pra ela o trabalho dela, nossa, eu até me emocionei, assim, porque eu acho que uma das missões que a gente tem como mãe é identificar os talentos e os dons dos nossos filhos e colocar eles pra jogo. A gente tem essa missão. Você fez isso. Ainda está fazendo. Eu mexi 3 aninhos, gente. Maravilhosa. Vai ser um sucesso, meu bebê. Isso aqui parece meio superficial, mas foi uma coisa muito importante que eu vivi. Eu fiz depilação a laser. Amiga, eu parecia o quê? O Chewbacca. Eu tinha pelo pra todo lado com abundância. Porque meu pai não me deixou dinheiro, mas pelo e flacidez foi a herança. Então fazer depilação a laser em todos os lugares que vocês possam imaginar, nossa, foi uma benção na minha vida. Vamos lá. Não ter aceitado menos do que eu mereço. Sempre foi colocada pra mim que eu sou muito sonhadora. Eu sempre sonho num a mais, assim, sabe? Eu nunca consigo me ver no que chegou. Não, eu sempre passo os limites, assim, sabe? Eu falo, Deus, é muita fé, é muita ousadia, é o quê? José, né? Então, eu sempre... Lá vem o sonhador. E assim, de sonhar grande, não só pra mim, mas pra minha família, pra quem tá na minha volta. Se você me conta um sonho seu, eu já imagino você, tipo assim, sabe? Já começa a te dar ideia de como você vai viver aquilo. Então, eu sou bem abundante de expectativa, de sonhos mesmo. Então, eu nunca aceitei menos do que eu sei que eu mereço. Então eu sei que eu mereço coisas boas, eu sei que eu mereço estar em lugares altos, bons. Então vem me oferecer uma coisa menor, assim, você... pouca atenção, falta de respeito, eu não aceito de jeito nenhum. Porque eu sei o que eu dou, sabe? Então, se eu entrego o respeito, se eu entrego a minha alegria, eu não vou aceitar menos que isso. Perfeito. Então eu aprendi a saber o meu valor e não aceitar menos que eu mereço. Olha o cabelinho pra trás.
23, ter mudado de carreira, feito transição de carreira. Sim. Porque eu era do corporativo. Aí a gente começou a empreender, Bruno e eu, abrimos uma empresa. Aí nós tínhamos uma empresa junto, aí não queria mais essa empresa, tive o segundo filho, falei, não, preciso de outra coisa na minha vida e comecei a trabalhar com a internet. Então eu mudei de faculdade, pivotei algumas vezes de carreira, então não ficar presa, amarrada àquilo e achar que aquilo é minha vida. Sim. A minha vida é de Jesus e ele vai me ajudar a trilhar novos caminhos. Tá? Deixa eu ver aqui. Ter me perdoado. Gente, uma coisa que a gente arrasta muito é erros do passado. Ai, que eu fiz isso com aquela pessoa. E você começa a se, sabe, martirizar o tempo todo por causa disso. Não. Se perdoe. Eu aprendi a me perdoar. Boa. Cometi vários erros que hoje, se eu pudesse voltar atrás, gente, eu voltaria e fazia totalmente diferente. Posso voltar atrás? Não. Eu vou fazer o que com isso? Vou ficar, né? Não, e tem gente que fala assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Ai, Tem que se pelo arrepender, amor de Deus, sim. mulher, você se arrependa. A vida é sobre arrependimento, Isso. porque você só consegue mudar de verdade aquilo que você se arrependeu de Isso, fazer. que você reconhece que não foi legal e tem que eu- mudar. Então tem coisas que se eu pudesse de verdade voltar atrás e falar assim, ó, isso aqui eu não faço, eu não faria. Mas eu não posso, não tenho esse poder. Então o que eu comecei a fazer? A me perdoar. Depois que eu me perdoei, eu falei, acabou, não tem mais essa acusação. E Isso. Jesus traz isso, né? Jesus traz isso. Quando a gente confessa ao Senhor e ele fala que perdoa, ele joga no mar do esquecimento. Por que você vai ficar se martirizando? Ai, porque não sei quanto atrás. Sabe nem nadar e quer ir lá pro fundo do mar pegar o pecado. Para com isso, mulher. Não, então eu aprendi isso, foi libertador. É Assim, libertador. me deixou com uma leveza, porque pode me xingar daquilo que eu fiz, né? Eu olhar pra cara da pessoa e falar assim, tá bom, eu fiz, Você eu vou tem fazer. razão. Exato, mas eu não posso, eu não sou mais essa pessoa. Então, o se perdoar foi decisivo e eu fiz isso antes dos 30. Me trouxe até aqui, assim, com muito mais leveza. E até como mãe. Porque a gente carrega muita culpa de maternidade. E a gente acaba sangrando nele. É. Né? Então foi muito legal refletindo nos meus filhos. Cis, uma coisa que eu amei ter aprendido antes dos, né, dentro dos 30, eu vou falar dentro dos 30. Foi aprender a me responsabilizar pela minha própria vida. Porque eu era muito de achar que ia ter um salvador, que alguém ia vir resolver meu problema, que o mundo me devia alguma coisa, que a culpa era dos meus pais. Cara, entender que onde eu estou foi porque eu escolhi estar consciente ou não disso. Cada um tem a barriga que cultiva. Sim, sim. Você não tá feliz com a sua barriga, Cis? Paciência, foi você que cultivou. Só que isso me traz liberdade, porque se fui eu que cultivei, eu também tenho o poder de descultivar. De sair. De mudar. Então, aprender esse poder de me responsabilizar pela minha vida foi, nossa, libertador. É o tal do vitimismo, né? Você não se sair desse vitimismo, porque vítimas sofrem. Eu sempre falo isso pras crianças. Sim. E eu fui vítima de algumas pessoas, eu fui vítima de algumas coisas, mas ser vitimista é uma escolha. É uma escolha. E aí, por quê? Porque a gente fica na expectativa sempre de alguém tá te pedindo desculpa, tá te recompensando de alguma forma. Ou te salvar, te dar uma oportunidade, te enxergar. Isso, valorizar. Aquele negócio de ninguém me valoriza. É um lugar que a gente se coloca. Ou, ai, meu marido não me apoia. Uma coisa que eu aprendi, de verdade, homem apoia resultado. Exato. Se você não tem resultado, seu marido não vai te apoiar. Porque o homem, ele quer que você seja a esposa dele. Sim. Qualquer coisa que você faça além disso, tá competindo com aquilo que ele quer que você seja. Sim. Então ele só vai apoiar aquilo se você der resultado. Exato. Ele só vai aplaudir o fruto. A semente ele não aplaude. E não é só marido, não é tudo. Então eu aprendi a me responsabilizar pelas minhas sementes. Sim. E tudo bem se depois as pessoas só aplaudirem meus frutos. Sim, sim. Não tem problema. E se a semente morrer também, né? Porque às vezes... Mas ela tem que morrer. Pra ela ter um fruto, a semente tem que morrer. Exato. Então, foi libertador eu me responsabilizar pela minha própria vida. Arrasou. Cuidar da minha própria vida em vez de ficar cuidando também da vida dos outros. Aconteceu isso recente agora, mas foi antes dos 30. Que eu e o Thiago teve uma conversa. O Thiago trabalhava numa empresa há 14 anos. Foi o sustento da nossa vida até hoje, assim. E ele tava exausto, né? Uma rotina cansativa, correria. E Acordava ele 3 horas da manhã. Gente. saía de casa 3, ele acordava 2h45. Era muito, muito cedo, bem puxado. E quando a gente sentou pra conversar sobre, eu tinha a opção de ser a mulher insegura. A mulher, porque, querendo ou não, ele sempre proveu a casa. Então, cara, ele vai abrir mão do serviço que provei minha casa, sabe? E aí eu falei, não, vamos lá, vai dar certo.
se você... tanto que a conversa foi... vou sair porque eu quero tempo de qualidade com vocês, porque ele chegava super cansado, eu queria cobrar a parte dele de ser pai presente, e aí a exaustão não deixava ele entregar o que ele queria entregar para os nossos filhos, né? Então foi um ato de fé, e eu apoiei isso, e conversando sozinha ali comigo, com Deus, eu falei, cara, foi uma decisão muito sábia minha, porque eu poderia causar, né, na vida dele nesse momento. E edificar ou destruir, tá nas suas mãos. E eu consegui, graças a Deus, edificar. E hoje Deus ele saiu e vai honrar em nome de Jesus. Me afastar emocionalmente e perdoar a minha mãe. Por que me afastar emocionalmente? Diante de tudo que a gente viveu, eu acreditei em muitas mentiras que vieram através da boca da minha mãe. Porque ela não sabia. Hoje minha mãe é muito transformada, mas na época ela não sabia, ela falou coisas muito horríveis pra mim. E eu acreditava em tudo, porque crianças acreditam no que vocês falam. Cuidado com o que vocês vão falar pro filho de vocês, porque eles vão acreditar. Ou cuidado até com o que vocês vão falar quando você acha que eles não estão vendo. Eles vão acreditar, e eu acreditei. E isso atrasou muito minha vida. Então, me afastar emocionalmente disso e entender que eu não sou continuação da história da minha mãe e ir embora de casa. E perdoar tudo isso foi libertador. Pra mim, pra ela, pra nossa relação. Então, foi uma das coisas mais corajosas que eu fiz na minha vida. Arrasou. Lançar um podcast. Lancei um podcast antes dos meus 30 anos. E com essa pessoa maravilhosa. E assim, foi... Eu já tinha uma... Porque eu gosto de falar, né, gente? A gente gosta de falar. Ai, minha língua. E aí, eu sempre tive esse desejo, né? De fazer um podcast ou participar de um podcast. E aí, eu comecei a orar em cima disso. Trabalhando na internet, né? A gente começou a ganhar essa visualização. E o pessoal começou a perguntar como era a nossa história, tal. E eu falei, cara... Pra contar a história de um casamento, tipo, tem que ter um podcast. Aí eu comecei a trazer esse assunto mais em alta na minha casa, com o Thiago, nas minhas orações. E o Senhor me apresentou Thaís, e a gente uniu, porque também, né, já tinha nascido no seu coração também, né, um desejo de ter. Ela já teve um, né, tá? E aí a gente se juntou pra criar o Pode Ser, que vocês estão assistindo agora. Então foi um dos sonhos, um dos projetos que Deus entregou pra gente, né? Arrasou. E foi muito legal pra mim. Fazer um vaso de cerâmica com a minha sogra. Fazer mesmo, sabe? Sim. Pegar o barro e tudo, pintar com a minha sogra. Foi um momento importante pra mim. Arrasou. Deixa eu ver. Fazer aula de dança. Gente, eu amo dançar. Amo. Eu queria fazer uma que era mais dança de rua, sabe assim? Street dance. Street dance. Só que não tinha nessa escola, que era a mais perto pra mim. E aí eu fiz jazz, fiz uns 6 meses e agora a gente vai voltar já às aulas de novo. Mas fazer dança, eu amo dançar, amo. A gente é tão oposto, né? Eu detesto dança. Eu sou ruim com força, eu sou descoordenada. Eu gosto de luta, explosão, corrida. Não, eu gosto de dança. Mas eu gosto de dança mais, com mais movimento. Sim, não coisa mais. Não. Manter contato com a minha família e criar memória juntos. Porque como eu fui embora, voltar e manter esse contato foi uma decisão. Eu podia ter... E até pelos seus filhos, né, amiga? O meu aqui também é sair do CLT. Gente, consegui sair do CLT e virar uma dona de casa. No começo, foi terrível. Porque eu ainda tinha uma mentalidade antiga. Feminista, essa é a palavra. De que eu tava sendo escrava. Que servia o homem. Ficar aqui lavando roupa enquanto. Sabe assim? Cueca de homem. Exato. Hoje, se você me pedir pra mim estar em outro lugar, eu não quero. Eu quero estar dentro da minha casa, lavando minha roupa. Cueca do marido. Lavando minha cueca do marido. Adoro lavar a cueca, adoro. Eu lavo de 3. Orgulho. O que, mulher? Não acordar às 5 horas da manhã pra sair de casa, pegar um trem cheio? Não quero. Deixar os filhos. Eu deixo minhas roupas no varalzinho lá, eu fico, faço minhas coisas na minha casa com muito prazer. E até pra isso tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo, porque você fazer reclamando, você tá jogando tudo que você tá fazendo no lixo. Então, é fazer com amor mesmo, servir com amor. E hoje eu sou uma dona de casa com amor mesmo. Não, claro que condição financeira maior pra mim ter uma pessoa que me ajude, melhor. Mas enquanto isso, eu faço minhas coisas com muito amor mesmo. Então, gosto muito de ser dona de casa. Participar de retiros que me transformaram muito. Participar de, me retirar mesmo, ficar sem falar, só sendo ministrada.
largar coisa pra lá e sair. Ah, eu queria participar. Não. Nunca participou, amiga? Já participei Encontro de com vários. Deus, essas coisas, sabe? Vários. Quando tiver, me chama. Eu quero. Uhum. Já participei de vários, de cura de libertação, só de mulheres, pra falar de feminilidade. Nossa, isso sobre satisfação, uma vida satisfeita. Então, me retirar mesmo. E quando eu era adolescente, junior, assim, de vários retiros. Adolescente. Da igreja pra adolescente. Então, ouvir tudo aquilo sobre mim. É muito bom. Eu amo. Eu sinto falta, eu queria, porque todo mundo que eu conheço que foi fala, nossa, você sai de lá com a mente outra. Não, é transformado, você é outra pessoa. Você quero entra uma participar. pessoa, larga a velha pessoa lá e vai embora. O Bruno e eu já fizemos juntos. Então é uma coisa que eu amei fazer antes do Já vou colocar na minha lista de desejos. Aqui, trabalhar com marcas incríveis, né? Eu vou juntar dois em um só, que é, primeiramente, ser reconhecida como uma influencer. E se reconhecer. Se reconhecer como influencer. E trabalhar com marcas incríveis que eu usei na infância, que eu amava de ver de longe, eu ficava, uau, e hoje eu tenho acesso, tenho contratos, essas coisas assim, é muito incrível. E antes dos meus 30, assim, sabe? E, principalmente, proporcionando isso pros meus filhos. Nossa, imagina você pegar um desejo seu que tá refletindo nos seus filhos hoje, assim, eles conseguem ter esse privilégio de ter esse acesso, é muito legal. E assim, e partiu disso, igual a Tá falou, primeiramente me reconhecer, porque quando eu comecei a trabalhar na internet, tinha muito esse negócio, né, porque ser blogueirinha, quer ser blogueirinha, e eu comecei a me ver assim, eu falava assim, projeto de blogueira, me chamava de projeto de blogueira. Enquanto eu me via como um projeto de blogueira, eu não consegui parceria nenhuma. Eu não fechava nada. Sempre vai ser um projeto. Eu sempre ia ser um projeto. Depois que eu vesti a camisa e falava, não, eu sou uma influencer. Aí as portas começaram a abrir e a gente começa, né, a ter contato com a nossa identidade mesmo. Eu sou uma influencer. Hoje eu sou reconhecida, graças a Deus, por marcas incríveis. Consigo trabalhar com elas, é muito legal. Antes dos 30. Deixar o Bruno me guiar em algumas aventuras. Uau. Lembra que no começo eu falei, sou pé no chão? E o Bruno, ele é da aventura. Ele é da velocidade, ele é do viver intensamente, pular de paraquedas, pular em cachoeira, não sei o quê. E eu era, ai meu Deus, ai que medo, ai, vou morrer. Sempre vai acontecer com ela. É tudo. Eu era muito fatalista. Não, e se deixar ainda sou. Eu tô gravando, meu bem. Mas vem cada um aí pra todo mundo. Peraí que a gente tem uma visita ilustre. E esse aqui, ó, vem cá, deixa eu falar de você. Esse aqui é igual o pai dele. Ele é de viver aventura, ele gosta de coisa radical. E deixar o Bruno me guiar nisso, de virar à noite na praia, da gente viajar e à noite ele, vamos pra praia agora. Eu, não, agora não, tem, né? Ele, não agora. Aventuras que eu não posso contar. Então, assim, me permitir viver aventuras com ele é algo que eu amei viver durante os 30. Tchau, tchau. Tchau, filho. Lindinho demais. Eu ter tempo de qualidade com meus filhos. Nossa, uma coisa que antes de engravidar, eu sempre almejei, assim. E eu via, né, mulheres na minha volta, na minha família, com aquela correria de trabalhar, chegar super cansada, não ter tempo pros filhos, sabe? Minha mãe também, a gente somos em 6 irmãos. E a gente se cuidou, porque minha mãe é o tempo todo trabalhando, sabe? E eu falava, não, eu não quero ser essa mãe que dorme em casa, só, sabe? Acorda, vou trabalhar. Eu não queria ser essa mãe. Eu queria ter conquistado o meu financeiro o suficiente pra acordar e ter um café da manhã com meus filhos. Pra mim isso é prosperidade. É prosperidade, sabe? E aí hoje, graças a Deus, eu consigo acordar, fazer o café deles, tomar o café com eles, arrumar eles pra escola, mandar pra escola. É isso, gente. Eu me sinto muito poderosa. Nossa, eu me sinto privilegiada. Sério. E ainda mais sabendo da onde eu saí, assim, que uma situação financeira bem escassa. Então, graças a Deus, de verdade, eu consegui hoje olhar pros meus filhos e acompanhar o primeiro passo da Cecília e do Ravi. E foi um dos motivos que o Thiago se motivou a sair. Porque tava perdendo bastante detalhinho, assim, sabe? Então, claro, todo mundo precisa trabalhar, gente. Isso que é o mais, como eu posso dizer, difícil de lidar com a questão tão desigual do país, né? Porque tem gente que consegue ter esse negócio, essa flexibilidade, e tem gente que não, que é 5 horas da manhã tem que estar já na empresa, então é muito desigual.
E aí a gente vê hoje que a gente consegue ter essa comodidade, assim, de acordei, fiz a rotina dos meus filhos. Ainda que eu precise trabalhar, né? Hoje eu trabalho na internet, mas tem que sair, mas dá pra mim trabalhar num horário mais flexível. É muito bom mesmo. E eu fico muito feliz, porque eu até coloquei aqui. E uma das coisas incríveis é poder acompanhar meus filhos, né? E por último, e não menos importante, que não está em ordem de prioridade, confiar que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Sim. Sabe, não ficar, eu devia ter feito mais, ou por que eu não sabia disso antes? Cara, tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Sim. Deus foi simplesmente incrível na minha vida. E eu tenho uma conversa com Jesus esses dias e eu falei, Jesus, você foi a única pessoa que deitou em todos os meus travesseiros. Você sabe o dia que eu fui deitar arrebentada pelo pecado. O dia que eu fui deitar arrebentada pela vida, o dia que eu fui deitar muito feliz porque eu vivi um dia incrível. Então, confiar que eu não podia ter feito melhor. Sim. E eu não poderia estar numa vida melhor. Sim. Tudo que eu vivi me trouxe até aqui, todos os caminhos. O Senhor me permitiu estar aqui. Confiar nisso. Sim. Durante os meus 30, antes dos 30, é algo que me pavimenta para viver as minhas melhores décadas a partir disso. Sim. Sabe? Ai, que lindo. O meu último é ter juntado os meus planos com os de Deus. Alinhado. Porque, olha, eu sempre fui de sonhar muito, como eu falei aqui, só que eu vivia pelo que eu queria. E isso me trazia tanto prejuízo. Porque a gente não faz uns cálculos certos. E aí eu comecei a olhar e orar. Senhor, é da tua vontade? Posso fazer ou não? Então, conhecer Jesus e deixar Ele guiar mesmo os meus passos, eu comecei a alinhar. Eu sonho, antes de eu começar a imaginar trilhões de coisas, eu oro pra Ele e falo, vem, Senhor, o Senhor quer isso. Sabe, alinhar mesmo os meus planos com os de Deus. E tem dado resultados incríveis. Porque Ele fala que os deles são bem melhores, né? Então, sempre os sonhos deles, os planos deles vai ser melhor que o nosso. Então, tem um desejo? Coloca nos pés do Senhor. Vê com Ele se dá pra caminhar em cima disso. Você vai ter resultados maravilhosos. Tenho certeza disso. Eu tenho ensinado as crianças, eu falo pra eles, pensa assim, ó. Se vocês são capazes de ter planos incríveis... Porque, gente, eu sou capaz de fazer planos incríveis. Eu faço planos maravilhosos pra minha vida. Sempre expectativa. Tipo assim, não, eu sei fazer planos bons. Sim. Imagina se eu deixar ele fazer os dele. Se os meus, que sou falha pecadora, não sei enxergar um ano a mais da minha vida sem fazer bons planos, imagina os planos dele. Então isso é muito maravilhoso. Eu alinhei. E é isso. É isso, Cis. Quais foram os seus acontecimentos até a idade que você está hoje? Que você pode ticar e falar assim, nossa, isso aqui foi muito crucial, isso aqui foi um divisor de águas. Anota aí, faz esse momento com você, né, sozinha. Se quiser, junta uma amiga também pra trocar, assim, vai ser bem legal, né, amiga? E não demorou muito, né? Porque foram coisas... Cara, eu fiz isso. E trazer à memória essas coisas é muito bom. Então faça esse exercício. Sim, e a gente começa até a admirar mais a nossa história. Isso. Porque a gente tem muito essa mania de ir desprezando mesmo o que a gente foi vivendo, sempre colocando, né, como a Tá falou, num lugar de vítima e tal. Quando você pega a sua história e dá umas ticadas assim, você fala, cara, o tanto de coisa que eu venci, olha o tanto de coisa que deu certo. Então, não é um fracasso, a gente tá no processo, sabe? Assim, eu vejo muito isso. Sim. Toda vez que eu paro pra olhar pra minha vida e ver tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei, e tô agora ainda com 30 anos, eu falo, Jesus, eu tô na minha idade do sucesso mesmo, assim. E pode ser incrível fazer essa lista. E um conselho que eu quero te dar, que foi algo que mudou minha vida, nós temos o hábito de entrar nas nossas cavernas escuras e só encontrar lama. Sim. Porque quando a gente... Eu nunca minerei nada nessa vida, mas quando uma pessoa entra numa caverna para procurar ouro, ela tem muito mais lama do que ouro. E o que a gente faz? Entra nas nossas cavernas e fala lama, ruim, deu errado... Procura seu ouro. Isso é a nossa lista do nosso ouro, né? E o nosso ouro foi incrível. E pode ser mais incrível ainda. Agora me motivei a fazer uma lista de 40 coisas que quero viver antes dos 40. Durante os 40, né? Sim. Antes dos 50. Sim. Durante a década dos 40. 40 coisas que eu quero viver durante a década dos 40. Vamos fazer. Beijo, Cis. Fica com Deus. Episódios toda quarta-feira, tá? Não esquece. Se inscreva no canal.
Ative o sininho. Como é que mais coisa aí? Nos segue nas redes sociais. E vambora, porque tudo pode ser muito mais incrível. Exato. Beijo!